sua Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 4. Números 11, 4. Não feche sua Bíblia, para a gente depois ir voltando ao texto. Números 11, 4 diz o seguinte: os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembra-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada, a não ser este maná diante de nossos olhos. O maná era como uma semente de coentro, com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia, depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-lo num pilão, cozinhava-o em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite, sobre o acampamento caía também o maná. Então Moisés ouviu o povo reclamando, todas as suas famílias, cada uma à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo esse povo, porque encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou esse povo? Eu dei à luz para que me dissesse: leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança de peito, e isso até a terra que prometeste com juramento aos seus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo esse povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo esse povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibam serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei contigo, e tirarei do seu espírito que está em ti, e porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não os leve sozinhos. Vamos ler só até aqui, depois a gente continua lendo o resto do texto. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por estarmos diante dela, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos instrua, nos conduza através dessa leitura, para que a gente possa compreender a sua vontade, entender o que o Senhor requer de nós e que nós possamos obedecê-lo, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em momentos de instabilidade política, econômica, ou até mesmo sanitária, como é o nosso caso, é normal que reclamações públicas nessas áreas apareçam. Mas existe um outro tipo de reclamação que também surge nesses momentos, que pode surgir nesse momento, que é reclamar ou questionar sobre a soberania de Deus diante desse tempo. Perguntar-se onde estava o Senhor, ou onde estava Deus durante as catástrofes, as mazelas sociais, como, por exemplo, ficou muito comum na teologia pós-Segunda Guerra Mundial, perguntar-se onde estava Deus nos campos de concentração, no Terceiro Reich alemão, em Auschwitz. E no futuro, muito provavelmente, nós vamos nos perguntar também, ou outras pessoas vão se perguntar, onde estava Deus durante a pandemia. E não há nada de errado em fazer essa pergunta, mas ela é um risco muito grande, porque pode, por falta de compreensão do reinado de Deus, da sua soberania e do entendimento da sua presença, nós podemos muito facilmente tirá-lo do controle de todas as coisas para salvarmos a reputação de Deus, que não poderia estar no controle de tempos tão terríveis quanto os que estamos vivendo ou que já passaram. Isso é um perigo muito grande, tentar desculpar o Senhor do mal ou das catástrofes, como se ele fosse também surpreendido ou fossem coisas aleatórias fora do seu controle. Bem, o texto que nós acabamos de ler hoje nos ajuda a compreender como Deus está presente na cidade dos homens, em especial através do seu Espírito.
O contexto dessa passagem, tanto o imediato quanto o mais remoto, é a peregrinação do povo de Israel no deserto. Eles já haviam passado mais ou menos 2 anos ali no Sinai, recebendo do Senhor instrução, a aliança. Em Êxodo 19 até Números capítulo 10, é o período em que eles estão ali, recebem a lei. O livro de Levítico inteiro, então, se dá ali. E Deus os organiza, dá a lei a eles, estabelece as suas ordenanças, mostra o que agradaria e como eles deveriam viver. Os organiza de maneira militar, as numerações, os censos que são feitos em Números, nos primeiros 10 capítulos, a trombeta que eles deveriam marchar, lutar, prepara tudo e os coloca então em marcha no deserto. E há um rompimento muito abrupto do capítulo 10 para o que acontece no capítulo 11 e 12, porque novamente o povo estava caminhando no deserto, indo rumo ao seu destino, que era a terra da promessa de Canaã, mas aquela geração não chegaria até lá, muito menos Moisés, justamente pelos acontecimentos que viriam adiante de reclamações e tudo aquilo que nós lemos no Salmo 106. Nós podemos nos assustar, então, com esse rompimento de Números 11 e 12 do capítulo 10, e mais uma vez, assim como o Êxodo do capítulo 15 até o versículo 18, o povo reclama por diversos motivos, mostra-se insatisfeito com Deus, e Deus atende às suas insatisfações. Semana passada eu mencionei como que ele atendeu cada uma das reclamações do povo em Êxodo 15 até o 18, de maneira muito misericordiosa, mas agora ele atende às reclamações do povo também, mas de uma maneira diferente, porque agora eles estão em aliança com Deus, eles sabem quem é o Senhor, eles sabem que o Deus que está diante deles é um Deus santo, e que a reação frente à quebra das leis que eles receberam traz reações de julgamento fulminante diante de Deus, porque agora o povo tinha entendido quem ele era, e a sua santidade exigia posturas igualmente santas, e por isso toda a lei, por isso Levítico tão detalhado em ordenar cada um dos aspectos da vida do povo de Deus. É porque existe uma noção que é o pano de fundo de todo o Pentateuco, e nós podemos dizer que é o fio de ouro de todas as Escrituras, que é justamente como Deus se revela como um rei, como um governante, um soberano, que está no controle de todas as coisas. E diante disso, então, diante da insubordinação do povo de Deus ao seu rei, mais uma vez, a gente se pergunta, então, sobre como fica a postura desse rei, como fica a soberania de Deus. Para um calvinista, para um presbiteriano, como nós somos, esse tema da soberania de Deus, ele é quase banal, ele é quase um conceito que entra na nossa cabeça e a gente não escuta mais, mas ele é retirado da esfera política. E quando nós falamos a respeito do reinado de Deus, da soberania de Deus, nós estamos falando dessa dimensão cósmica, de como ele é o rei sobre todas as coisas, como cada uma das leis que ele dá, como juiz e legislador do povo, como as reações que ele espera do povo como pessoas debaixo do seu reinado, e como essa noção vai se desenvolvendo por todo o Antigo Testamento, com a ideia da monarquia, os profetas sempre se referindo a ela, mas sempre apontando para o reinado e a monarquia de Deus, até então que isso fica mais explícito em Jesus. E aqui então a pergunta sobre a presença de Deus, ou sobre o controle de Deus diante dessas situações de reclamação, de instabilidade política, nós vamos ver mais à frente de uma praga que ele traz sobre o povo e mata muitas pessoas. No versículo 1, 2 e 3 do capítulo 11, o povo reclamou também e ele matou todo mundo ao redor, ou marginalizado, ao entorno de Israel, com fogo que veio na mesma rapidez da reclamação do povo. O Bruce Waltke, que é um teólogo canadense, escreveu uma teologia do Antigo Testamento em que ele coloca essa questão da seguinte forma, eu vou ler para vocês. Em que momentos Deus está presente para se encontrar com o seu povo, pela mediação dos sacerdotes ou dos seus representantes? Como que Deus está presente no meio do povo, na cidade dos homens? Há duas respostas. Deus está sempre presente, em sua habitação. Contudo, em ocasiões especiais e em tempos designados, Deus desce até a tenda do encontro, para se encontrar com o seu povo, como ele fez aqui em Números, no capítulo 11. Quando ele fala para Moisés, escolha 70 líderes, leve até a tenda do encontro, que eu descerei até lá. Então, os temas, o Waltke vai continuar dizendo, da transcendência de Deus e da imanência de Deus, ou seja, de como Deus está fora do mundo, mas como Deus também está presente na realidade,
a ubiquidade ou a onipresença de Deus se envolvem nessa dinâmica dupla. E esse texto em especial, de uma forma muito interessante, em que Deus aparece, ele aparece várias vezes e a sua presença é experimentada através do seu Espírito. Como também lemos no Salmo 106. O termo hebraico aqui é ruá, e ele aparece várias vezes no texto, e ele não aparece só como o seu espírito, para se referir àquela porção que ele tiraria de Moisés e colocaria sobre os homens, mas quando Deus vai atender a reclamação alimentícia do povo, ele fala que é o seu sopro também que traz as cordonizes para o povo comer. Então o termo aparece várias vezes aqui, desde como Deus unge pessoas até como Ele alimenta o seu povo. E claramente, então, o tema desse texto é como Deus está presente, através do seu Espírito, entre os homens. E a pergunta é o que nós aprendemos aqui? O que Deus faz aqui? Nós precisamos sempre tomar muito cuidado para não fazermos leituras antropocêntricas da Bíblia, ou seja, centradas no ser humano e ficar tentando tirar lições morais para a nossa vida, sobre como Moisés agiu, como o povo agiu, mas perguntar-se como Deus agiu. Qual foi a ação de Deus diante disso? Como ele reage aqui? Como o rei de todo o cosmo reage diante novamente, das reclamações do seu povo, reage diante do esgotamento de Moisés e a necessidade de instituir novos líderes. Bem, dá para dividir esse texto do versículo 4 até o 34 em 3 formas que Deus está presente através do seu Espírito. Ele está presente julgando o povo, ele está presente governando o povo, e ele está presente ungindo o povo. Essas 3 formas da presença de Deus são muito claras no texto. Vamos explorar cada uma delas. Em primeiro lugar, Deus está presente através do seu Espírito julgando o povo. Vamos ler de novo o versículo 4 até o versículo 10. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar certas comidas, e até os israelitas também começaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembrando-nos dos peixes que comiam de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como uma semente de coentro com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e colhia, e depois triturava-o em moinhos ou amassava-os em pilão, cozinhava-os em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía à noite, sobre o acampamento caía também o maná. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as famílias, cada uma à sua porta da sua tenda. E a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. A primeira lição que a gente aprende aqui da presença de Deus é uma presença que traz julgamento diante do seu povo. E o texto começa com uma marca que era daquele período no deserto, insatisfação do povo de Deus, frente à sua providência, frente ao seu cuidado. Vejam o que eles dizem: lembra dos peixes que nós comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos? A gente não tem mais nada, a não ser esse maná, que Cristo no Novo Testamento compara-se ao maná, à provisão de Deus que caía misericordiosa e miraculosamente do deserto. E o gatilho desencadeador dessa vez para reclamação foram esses que a Bíblia trazem como estrangeiros, ou em algumas traduções multidões. É um termo difícil de traduzir, porque é a única vez que ele aparece em todo o Antigo Testamento. É um termo que fala sobre aqueles que são a parte de, ou separados de, e refere-se muito provavelmente a um grupo misto de pessoas que veio junto do Egito na fuga de Israel. A Bíblia diz em Êxodo 12, versículo 38, que uma grande multidão de egípcios também vieram junto com Israel na sua fuga. E é por isso que várias vezes na lei, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio também vai estar presente, existem diversas leis para legislar sobre a presença dos estrangeiros entre o povo de Deus. Porque eles vieram junto e sempre estariam ali, e o comportamento deles muitas vezes trouxe problemas. Ali em Levítico 24 nós temos também uma narrativa sobre uma blasfêmia ao Senhor que iniciou-se por meio dessas pessoas. Então nós vemos como aqui a presença deles é destrutiva para Israel. Porque todo o livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito justamente para esse povo que estava entre
uma nação pagã, que era o Egito, indo em direção a vários outros povos pagãos, e precisava então ter sua visão de mundo consertada, precisavam entender o que Deus esperava deles, precisavam receber leis, entender o que é estar debaixo do reinado de Deus, mas ainda no meio deles, antes de chegarem, ou depois de saírem do Egito, no meio deles ainda tinham muitas pessoas com formas de encarar a vida, ou vícios de postura, que comprometiam muito Israel. Veja que o texto diz que vieram neles um desejo muito grande de comer outras coisas. Em algumas traduções traz gula. E isso fez com que o povo de Israel começasse a reclamar. E essa reclamação acendeu, versículo 10, grandemente a ira do Senhor. E mesmo ele respondendo a reclamação do povo aqui, porque ele atende. O texto tem duas reclamações e duas ações de Deus, duas ações do Espírito de Deus. Tem a reclamação do povo e a reclamação de Moisés. Tem a ação de Deus, então, de ungir novos líderes e soprar cordonizes. E ele abençoa o povo com esses líderes e ele julga o povo com essas cordonizes. Vamos ler o que diz o versículo 18 do texto em diante, que fala sobre a resposta de Deus para esse povo. Versículo 18 diz o seguinte: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois reclamastes diante do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e reclamaste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E Moisés disse, há 600.000 homens de pé nesse povo, no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes, vou lhes dar carne, comerão um mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gados fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados por eles, seriam suficientes? Então o Senhor respondeu a Moisés, por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra não vai se cumprir. Pula para o versículo 31 agora. Então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe cordonizes, as quais deixou cair perto do acampamento numa distância de cerca de 1 dia de caminhada. E todos os lados em volta do acampamento acumularam-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Então, levantando-se, o povo recolheu as cordonizes durante aquele dia e aquela noite, e ainda durante o dia inteiro, e os recolheu, e quem menos pegou 10 homeres. E estenderam as cordonizes em volta do acampamento, enquanto a carne ainda lhes estava diante os dentes. Antes de a mastigarem, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor feriu com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Tava, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. De Quibrote Raal, o povo seguiu para Azerote e ali ficou durante algum tempo. Veja a resposta do Senhor à reclamação do povo. Veja que a presença, e o próprio Senhor reclama isso, saberás que eu estou no meio do povo, vocês me rejeitaram a minha presença no meio de vocês, mas vocês vão saber, inclusive você, Moisés, que duvida, não sabe de onde eu vou alimentar o povo, você vai ver. Como eu não só vou alimentar, como eles vão ter nojo da carne que eles vão comer. E então ele, através de uma praga, julga essa postura pagã no meio do povo, de querer comer e de reclamar da sua providência. Quando nós entendemos tudo isso e nos perguntamos o que isso significa para nós, os evangélicos eles gostam de falar sobre a presença do Senhor, como também se fosse um lugar confortável e abençoador de se estar, mas essa mesma presença pode se tornar uma presença para julgamento. Deus está presente em determinados lugares para julgar as pessoas, quando não discernimos as posturas que nós temos. E o povo estava tendo posturas pagãs, depois de Deus fazer uma aliança com eles, depois de mostrar como eles deveriam viver, como eles deveriam se relacionar com os alimentos, com as suas posturas diárias, e mostrar como eles deveriam viver, o povo reclamou ao Senhor. Tem um pastor presbiteriano nos Estados Unidos chamado Peter Leithard. Ele escreveu um belíssimo texto no começo da pandemia chamado Deus das Pragas. Depois você digita no Google o Deus das Pragas e coloca Peter, você vai achar o texto dele. Em que ele mostra que Deus é um Deus das pragas. O nosso Deus sempre utilizou-se de pragas
para julgar os povos, para julgar as cidades dos homens. E o Leitard vai dizer que nossa postura, ele se refere basicamente às pragas no Egito, mas em vários momentos Deus traz pragas, como nesse texto aqui. Ele vai dizer que isso serve para a gente perceber como que os reinos, os domínios, as cidades dos homens, os intentos dos seres humanos estão passando e como nós não devemos assumir a postura de Faraó, dos estrangeiros, do povo que desejava muito alimento, de ignorar a providência e o cuidado do Senhor por coisas com menor valor ou de valor relativo. E como que Deus, através de pragas, julga essas posturas, julga os povos e não tolera posturas pagãs. Isso precisa ensinar para nós que aquilo que é típico nas cidades dos homens, aquilo que é típico entre os seres humanos que não conhecem a Deus, não serve de padrão para nós. E não devemos nos endurecer, como aquele povo se endureceu, como Faraó se endureceu diante do Senhor, diante das maravilhas do Senhor, de como Ele faz e age no meio do nosso povo, frente às pragas que Ele pode nos enviar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Deus está presente também julgando o seu povo. Além disso, Deus está presente através do seu Espírito, governando o seu povo. Veja o que diz o versículo 11 até o versículo 17. Então Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo esse povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo esse povo? Eu que dei a luz para que me disseste: leva no teu colo, como a ama leva a criança no peito, e isso até a terra que prometeste como juramento aos seus pais? Onde eu encontraria carne para dar para todo esse povo? Pois reclamam para mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo esse povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Tenho encontrado em graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha desgraça. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e os seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e farei ali contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso desse povo, porque tu não o levas sozinho. Segunda forma que Deus também estava presente, como Ele responde à reclamação do povo, Ele estava presente através do seu governo, governando as pessoas através dos seus mediadores. Moisés, mais uma vez, está sobrecarregado aqui com o povo. Dessa vez é ele que reclama, não é Jetro, o seu sogro, que vê o seu trabalho muito pesado. E Deus, mais uma vez, responde Moisés. E muitos comentaristas dizem que essa atitude de Deus de pegar 70 líderes, daqueles líderes que já tinham sido estabelecidos em Êxodo 18, ele fala que sejam representantes do povo, líderes, pega homens desses 70, que eu vou repartir o seu espírito com eles. Era justamente o nascimento do Sinédrio, que seria aquele conselho administrativo e, ao mesmo tempo, religioso e civil, porque em Israel essa diferenciação não acontecia, para que o povo pudesse ter com quem se responder. E aqui é muito interessante, porque Deus está presente na cidade dos homens, Deus está presente entre as pessoas, entre nós, através das suas lideranças carismáticas, através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E o William Hamilton, que também é um comentarista do Antigo Testamento, ele diz que é muito interessante como que Deus responde à queixa de Moisés. É como se Moisés estivesse dizendo: Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais, é muito pesado para mim. E Deus falando: tudo bem, você não precisa levar sozinho esse povo, eu posso tirar inclusive do teu espírito e colocar sobre eles, mas você não pode abandoná-los de qualquer forma, você precisa escolher antes pessoas, substitutos para você. E entenda também uma coisa: o que te faz especial não é nenhum tipo de habilidade ou característica que Moisés tinha enquanto Moisés, mas era o Espírito de Deus que estava em Moisés, mostrando como que Deus governa, Deus reina através dos seus corregentes, na presença do seu Espírito. E quando a gente pergunta o que isso significa para nós, tem um teólogo também inglês chamado Oliver O'Donovan, que escreveu uma teologia bíblica da política, do governo, e ele diz que Deus, a soberania de Deus, esse tema que a gente sempre recorrentemente fala, assim como Deus, ela não tem imagem, a gente não consegue representá-la. A soberania dele está difundida ou espalhada pelos seus representantes. São seres humanos que foram criados à imagem de Deus, muito diferentemente das divindades
pagãs da mesma época do povo de Israel, que não tinham ali estátuas, ídolos que representavam a Deus, eram as pessoas que o representavam, os seres humanos. Essa imagem foi corrompida com o pecado, mas ela não foi perdida, e ela é renovada em nossas vidas através de Cristo. E é por isso que Deus pode e faz a mediação, está presente no meio das nossas cidades através dos seus mediadores, dos seus corregentes, cheios do Espírito. E é nisso, mais uma vez, que nós vemos a presença de Deus. E o mais interessante é que não tem nada de especial nesses mediadores. Não tem nada neles mesmos que os faz nobres, mas tão somente o fato deles terem sido criados à imagem de Deus e o seu Espírito habitar neles. Deus está presente através de lideranças carismáticas que são como que uma expressão que os reformadores tinham, máscara de Deus. Lutero falava que o nosso trabalho, os nossos serviços públicos são como máscaras de Deus. Nós servimos as pessoas compram, vendem, são alimentadas, são servidas pelo tipo de profissão que nós temos, mas nossas mãos são máscaras de Deus, escondem o que Deus está fazendo através do seu povo. E isso precisa ficar claro para nós, porque é mais uma forma de como Deus está presente. Assim como em Êxodo 18, ele instituiu pessoas para dividir o fardo, e em vários momentos do Pentateuco aparecem as pessoas indo até a tenda do encontro, a tenda em que Moisés está lá, com os líderes do povo, com os anciãos, são esses líderes, julgando o povo, buscando discernimento em Deus, sobre como eles deveriam julgar as causas do povo. Essa é a segunda lição que a gente aprende. E a terceira, em último lugar, Deus está presente no meio do povo, ungindo o seu povo. Veja o que diz o versículo 24 até o versículo 30. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor. E reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e falou. E tirando do Espírito que estava nele, colocou nos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eudade e o outro chamava Medade. E veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés, Eudade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, interveio e disse, Moisés, meu senhor, proíbe isso. Moisés, porém, lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. E depois Moisés voltou ao acampamento com os anciãos de Israel. Esse texto aqui é muito bonito. Trata-se, claro, da unção desses 70 líderes. 2 deles, a Bíblia não fala por que ficaram no acampamento, não foram até a tenda, mas Deus e o Espírito dele não estava limitado a espaços geográficos, e se eles estavam inscritos como homens que seriam lideranças do povo, seriam ungidos também. E mostra como eles profetizaram por um momento, é uma das primeiras, de maneira mais explícita, presença do profetismo em Israel, e ele aparece muito tempo, e eu vou explicar um pouco do que está envolvido aqui. Mas o que é interessante é a postura de Josué, do ciúme que Josué tem de Eudade, Medade, estavam profetizando e não estavam ali onde estava acontecendo aquela cúpula do poder dos representantes do povo. E Moisés então faz essa declaração, quem dera Deus desce ao povo, ungisse todos os homens e as mulheres do povo de Deus. E o capítulo 12, o Bruce Waltke que vai dizer na sua teologia do Antigo Testamento que os problemas que acontecem no capítulo seguinte, que é um problema de questionamento da autoridade de Moisés por Miriam, sua irmã, e Arão, seu irmão, tem a raiz aqui nesse ciúme. E é por isso que Moisés, quando faz essa declaração, o Waltke vai dizer, ele então pode ter gerado esse ciúme. Como que em todo o povo de Israel, oxalá que todos tivessem o Espírito de Deus? Talvez nem Moisés o tenha, e aí então o capítulo 12 se desdobra nesse questionamento. E é muito interessante percebermos aqui a ligação da unção do Senhor, do serviço público de governantes no meio do povo e o profetismo. Nós, com o nosso olhar pós-pentecostalismo do século XX, a gente sempre olha para esses textos e já pensa logo nas manifestações carismáticas do profetismo e de coisas que nós experimentamos ou ouvimos dizer, mas o profetismo dentro de Israel tinha um papel muito específico e está justamente ligado ao governo de Deus, sua soberania e o seu reinado.
Os profetas, o Gerhard dos Vos vai dizer isso na sua teologia bíblica, surgiram e tinham uma missão muito clara de mostrar-se ora favoráveis ao governo do monarca, principalmente ora desfavoráveis, para lembrar o povo que apesar deles terem juízes, deles terem até um rei como as outras nações tinham, quem reinava sobre eles era o Senhor. E só tinha valor aqueles representantes públicos por causa do Espírito do Senhor que estava neles. E por isso a necessidade da profecia. E como ela foi, à medida em que o governo foi se degenerando em todas as disputas em Israel, terminando no exílio da nação, o profetismo, a ação dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, vai se intensificando também, à medida em que é necessário contrapor o esquecimento por parte do povo de que quem reina sobre eles não eram aqueles homens. O valor que eles tinham, o valor que Moisés tinha, o grande líder do povo, era porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Era a impossibilidade de identificação com um representante só da soberania divina. É isso que o Oliver O'Donovan tem em mente quando ele diz que a soberania divina não tem representação concentrada numa pessoa só. A difusão disso em outras pessoas seria muito bom para a consciência do povo de Deus, de que Deus reinava. E é muito interessante, esse texto aqui também tem algo que às vezes passa desapercebido, mas é importante falar, como que tem uma imagem, uma analogia que Moisés usa aqui, que é uma analogia feminina. Não são muitas nas escrituras, mas elas são presentes de como processos envolvendo dinâmicas tipicamente espirituais não são representadas apenas pelos homens, o governo dos homens, o reinado do pai e coisas do gênero, mas Moisés, claro que ele está fazendo uma reclamação, mas Deus não o repreende por isso, diz que eu sou como quem pariu essas pessoas. No nosso famoso quem pariu Mateus que o embale, eu vou ter que ficar embalando eles até Canaã, Deus, se for para fazer assim, me mate. Há uma imagem aqui que o apóstolo Paulo posteriormente vai usar em Colossenses sobre as dores do parto de gerar o povo de Deus, e aqui presente nas mulheres, que em seguida nós vamos perceber, o Bruce Waltke também fala sobre isso, o cumprimento em Joel 3, o profeta Joel, da oração que Moisés faz para que todo o povo seja cheio do Espírito, e Joel vai dizer, também antecipando ou falando de maneira profética de Atos capítulo 2, que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, terão sonhos, e que o Espírito estará sobre todos. Quando a gente aplica e traz isso para a nossa própria vida, as consequências e as considerações cristológicas se tornam mais óbvias no texto. Nós percebemos como o Senhor Jesus, de maneira mais paradigmática, mais completa, representa a presença de Deus em meio do seu povo. Ele é Deus, um dos seus títulos e um dos seus nomes é Emanuel. Ele é Deus conosco. Através de Cristo, Deus tabernaculou conosco, assim como Ele fazia e preparou todo o imaginário do povo com a tenda do encontro, com os seus mediadores, até nos entregar aquele que cumpriria os ofícios de sacerdote, profeta e rei, de uma maneira que nenhum deles cumpriria, e que por isso que os profetas sempre apontavam para Cristo, para lembrar quem era aquele que reinava sobre Israel. E tudo isso é muito importante, porque em Jesus nós vemos paradigmaticamente quem julgou o povo, como aconteceu nos primeiros versículos que nós lemos, através da sua obra. Ela é, claro, uma grande bênção. O Evangelho é perfume para aqueles que se salvam, mas cheiro de morte para aqueles que não se arrependem. Também mostra como que Deus, em Cristo, governou o seu povo, e por isso a sua mensagem, o tempo todo, foi caracteristicamente dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado entre vós. E como ele, o próprio título de Cristo, o Messias, é o ungido, a unção do santo estava sobre ele, diz João na sua primeira epístola. E todos nós só somos ungidos, um outro termo também muito comum, articulado pelos evangélicos, mas perdem a menção do que isso significa. Nós estamos debaixo da unção do santo. Ou seja, por causa da nossa fé em Cristo, por causa da suficiência da obra dele, o Espírito foi derramado sobre nós, porque estamos debaixo da sua unção. E tudo isso então mostra para nós, meus irmãos, como Deus sempre esteve e continua estando presente na cidade dos homens, julgando, governando e ungindo seu povo de maneira paradigmática em Cristo, e que por causa da obra dele permite que nós vivamos uma vida absolutamente diferente. Portanto, eu queria terminar falando sobre essas aplicações mais práticas da nossa vida, sobre como que isso tudo muda as nossas posturas. Em primeiro lugar,
Atente-se às suas posturas pagãs. Atente-se às suas posturas que muitas vezes refletem muito mais a visão de mundo, os padrões e os vícios das pessoas fora do povo de Deus, fora do povo da aliança, do que propriamente o povo da aliança. A lei do Senhor nos foi dada e ela é importante para entendermos as nossas responsabilidades enquanto pais, mães, maridos, esposos, filhos, profissionais. Como Deus legisla e o cuidado dele legislar sobre toda a vida, é porque Deus tem interesse em cada um dos aspectos da nossa vida e nós precisamos tomar cuidado para que não estejamos vivendo em algum dos aspectos da nossa existência uma postura contrária ao que Deus espera de nós. Através da sua palavra, e é isso a importância do discipulado, dos meios de graça e do contínuo esforço de levar às últimas consequências o que é obedecer a Deus nos negócios que você fecha, nos serviços que você presta, na forma como você usa a internet. Existem posturas que agradam a Deus e o honram, e existem posturas que os desonram, e que podem inclusive ser gatilho para que outras pessoas também sejam julgadas. Então atente-se às suas posturas, para que elas não sejam pagãs. Em segundo lugar, concentre-se na mediação carismática, ou seja, não fique ou não perca de vista de que todos os governantes, os mediadores ou os agentes de justiça de Deus em todas as áreas, sejam os pastores na igreja, os agentes públicos na política, sejam os artistas, os economistas, os médicos, sejam quem for, nunca perca de vista que eles são máscaras da ação de Deus. Nunca perca de vista de que Deus está no controle usando pessoas, e a mim e a você também, mas as pessoas que nós muitas vezes somos rápidos para reclamar, rápidos para criticar e demorados para entender que são instrumentos nas mãos de Deus. Concentre-se nisso. E em terceiro e último lugar, faça com que essa postura profética ajude também a lembrar quem está no governo de todas as coisas. Assim como os profetas não deixavam que homem e mulher nenhuma em Israel assumisse para si a responsabilidade ou mesmo o privilégio de ser alguém que dominava o poder, que concentrava o poder em suas mãos, e os profetas sempre eram rápidos para criticá-los e mostrar que os seus pés eram de barro. Veja isso também naqueles que nos governam, naqueles que estão próximos de nós, naqueles que nos servem. Que o profetismo não seja só um sinônimo na sua cabeça dos dons, das maravilhas, dos meios carismáticos que Deus faz, mas lembrem-se de uma consciência profética como aquela que estava o tempo todo lembrando o povo da aliança de que Deus reina. E se Deus reina, não é o presidente que governa, não são seus ministros, não são seus governadores, é Deus, através deles muitas vezes, para nos abençoar e para nos julgar. E não mantenha-se insensível ao Deus das pragas, a quando doenças terríveis nos acometem e que Deus não deixou de maneira alguma o controle de todas as coisas, Ele permanece no controle, e isso que sirva para nós para mostrar que a forma desse mundo está passando, como diz o apóstolo Paulo, e é motivo de arrependimento e de dedicação maior ao Senhor. Vamos orar?